Então, como nós estamos nessa série aí, sobre milagres, eu quero pensar com vocês hoje sobre a seguinte ideia de que nós, eu e você, devemos determinar o ambiente da nossa vida. Já viu aquela coisa assim, puxa vida, quando eu vi eu estava num problemão? Quem já viu isso? Quando eu vi, menos esperar, eu estava envolvido num problema terrível. Já viram isso? Já aconteceu com você pensar nisso? Quando eu menos esperava, eu estava com um problemão. Os problemas, eles não acontecem por acaso. Os problemas não acontecem como lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, Pirlim Pim Pim. Lembra disso? Não, só alguns só, nem todos vão se lembrar. Com mágica. Betinho fez assim, acho que ele não se lembra, não. Ele não lembra da idade, nem da época dele e tal. Gente, não acontece como mágica. Olha só, problemas que nós enfrentamos são resultados de situações, circunstâncias que nós vamos alimentando na nossa vida e nós não resolvemos na hora certa. Já pararam para perceber isso? Problemas não resolvidos vai dar mais problemas. É um em cima do outro, né? Então, eu queria pensar com vocês a partir de um texto que é muito bom esse texto, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18, a partir do versículo 41. Deixa eu dar um contexto para vocês da parte que nós vamos ler. Veja bem, esse texto fala sobre o profeta Elias. Já ouviram falar de Elias? Né? Grande profeta Elias, homem de Deus, chamado por Deus, profetizou durante um período longo, extenso, e as profecias dele foram profecias fortes. E, inclusive, por causa da ousadia profética dele, ele foi perseguido. Foi perseguido. O texto nos mostra claramente como que ele foi perseguido. Foi colocado, se levou para viver por um período dentro de uma caverna, escondido, encavernado. Agora, é interessante que ele não ficou simplesmente encavernado geográfico e fisicamente, mas ele ficou emocionalmente encavernado. Eu tenho uma colega que ela escreveu uma matéria, um texto bem interessante, e saiu um livro também, que ela é psicóloga, a doutora Marisa, alguns conhecem ela, já esteve aqui conosco. Ela escreve um texto sobre Elias, e ela fala sobre a depressão do profeta Elias. Elias chegou a um estágio depressivo. Por quê? Ele decidiu ser um homem que Deus chamou ele para ser. Ele deu um passo na direção de Deus, e quando ele deu um passo na direção de Deus, o inimigo se levantou e usou situações para tentar abafá-lo. E o mais interessante é que o texto, deixa eu dar um contexto maior para vocês. O texto fala de um rei chamado Acaz, né? Acaz, interessantemente, que desde que começou a monarquia sobre o povo judeu, em um determinado período começou assim: um rei fazia tudo certinho, tudo como Deus queria que fosse feito, aí vinha 2 ou 3 outros reis que faziam tudo errado. Aí Deus vinha, pesava a mão sobre aquele povo, e pesava a mão, e Deus trazia um concerto, chamava eles para um concerto. Aí vinha um rei, surgia um rei que vinha, fazia tudo certinho, reorganizava tudo, reorganizava o altar, reorganizava o culto, reorganizava tudo. Aí passava um tempo, vinha outro rei que só fazia coisa errada, e Deus vinha e pesava a mão novamente. Deus sempre enviando homens, profetas, para chamar-nos a atenção. Eu sei que não acontece isso aqui conosco, né? Que a gente vive sempre 100% certinho, na presença e tal. Mas de vez em quando Deus nos corrige porque a gente não precisa. Deus nos corrige porque Ele é um Deus que Ele sabe corrigir, Ele gosta de corrigir. A gente não precisa de correção, né? Um belo momento,
lá na terra, né, existia uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher má, endemoniada. Pensa numa mulher ruim. Eleva a 10ª potência. Coração ruim, perseguiu os profetas, mandou acabar com todos os profetas. Tinha um lá que era chegado do rei, que não foi acabado, não foi exterminado, não foi assassinado. O que ele fez? Ele pegou e escondeu 100 profetas. Pegou 2 cavernas, colocou 50 profetas em cada caverna. Prestem bem atenção, vocês vão entender bem o que nós queremos aprender aqui hoje sobre milagre. E Elias, que era o profeta que era o profeta de Deus sobre a nação, ele estava foragido, porque Jezabel tinha pedido a cabeça dele. E ele vivia lá onde? No deserto. Ele vivia nos montes. E ele estava foragido mesmo, porque Jezabel pediu a cabeça dele. E olha só, uma longa história, fazendo ela curta. Essa mulher, ela cultivava, ela tinha por prática o culto a Baal. E abriu portas na nação para cultuar-se outros deuses. Deuses pagãos. Deuses que realmente geraram males terríveis sobre o povo. E nos diz o texto, no capítulo 18 mesmo, que ela nutria, ela pagava, ela bancava 450 profetas. 450 profetas. Dava café da manhã, almoço, jantar, merenda e um leitinho antes de dormir para eles. Brincadeira, não está escrito isso aqui. Isso foi o que Mas veja bem, ela cuidava desses 400 profetas de Baal, que cultuavam os Baalins, deuses pagãos. E o povo de Israel começou, por causa dessa prática, nesse momento, eles começaram a perder a sua fé em Deus. Eles começaram a perder a sua esperança em Deus. Ora, o Deus que realizou tantos milagres, agora já não era mais o mesmo Deus para eles, porque agora Jezabel tinha apresentado Baalins para eles, tinha apresentado entidades, tinha apresentado outros santos para eles. Olha só, agora o Deus que fez tantos milagres já não é mais o Deus cultuado, já não é mais o Deus adorado. Antes, o contrário, os profetas desse Deus nós temos que acabar com eles. Os profetas desse Deus nós temos que matá-los, porque eles representam um perigo para tudo aquilo que nós estamos querendo fazer. Um belo dia, esse camarada Elias, ele está orando e Deus fala, né? Logo depois de 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, a mão de Deus estava lá. Preste atenção nisso. A mão de Deus estava pesando sobre aquela terra, não chovia. O Senhor falou através do profeta e enviou o mensageiro para ir até Acabe para dizer: olha, te prepara, porque está vindo uma grande chuva. Te prepara, está vindo uma grande chuva sobre a terra. E para que esta chuva pudesse verdadeiramente ser manifesta, para que este poder de Deus pudesse ser manifesto. Veja bem, 3 anos e meio sem chover. Eu sou lá do Goiás. Em Goiás, de vez em quando, dava uma seca lá, ficava um tempão sem chover. Era um tempo de estio, não dava para plantar feijão, plantar arroz, plantar milho. Era um negócio complicado, né? Quando caía a chuva, era aquela festa. Aquela festa. Não é verdade? Esse povo, 3 anos e meio sem saber o que era chuva. Eu não sei você, em alguma área da sua vida, que você não experimente de chuva, não tem experimentado de abundância de água
sobre a sua vida, porque a água é sinônimo de quê? É sinônimo de fortaleza, é sinônimo de esperança, é sinônimo de vida. Eu sou, né, a água, né? Jesus fala, né, aquele que beber, né, de mim, né, esse jamais vai voltar a ter sede, né? Então veja bem, aqui nós temos uma história fantástica, porque Elias, então, ele conhece o número de profetas que tem lá. Além dos 450 profetas de Baal, existiam 400 outros profetas de Azerá. Repita comigo, Azerá. Não zerava nada, irmão, mas só que eram os profetas de Azerá, também já era outra entidade lá. Então Elias falou o seguinte: chamou Israel para encontrar com ele e falou assim: olha, hoje vocês vão fazer um teste. Quem é Deus sobre Israel? Se Baal manifestar-se, esse então será Deus de Israel. Mas se somente o Senhor, nosso Deus, manifestar-se, este será o Deus de Israel. Ele já sabia o que ia acontecer, porque Deus não nega fogo para ninguém. Estão lá, eles mandam trazer, pede para trazer todos os 450 profetas e dá as instruções. Traz 2 bezerros, cada um de nós. Vocês escolhem um bezerro, vocês vão pegar o bezerro, vocês vão esquartejar o bezerro, vocês vão jogar o bezerro sobre o altar, e vocês vão começar a clamar para Baal, para que Baal possa consumir esta oferta com fogo. Se ele fizer isso, ele é Deus. Agora, se ele não fizer isso, ele não é Deus. E vieram os 450 profetas que escolheram o bezerro, esquartejaram o bezerro, jogaram o bezerro lá em cima do altar, e nos diz o texto, depois vocês podem ler, eles começaram a orar, começaram a clamar, começaram a pedir e tal, para Baal mandar fogo dos céus e queimar e tal, e nada de fogo, e passou ali 1 hora, passou 2 horas, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, nada tinha acontecido. Elias falou assim: mais uma chance, volta lá e clama ao Deus de vocês. De repente ele está de férias, de repente ele pediu, está de off hoje, de repente ele está fazendo meditação transcendental, de repente ele está fazendo uma viagem meio zen em algum lugar. Fala para ele acordar e vir fazer esse negócio aqui. Eles foram lá e clamaram, e agora dessa vez eles fizeram algo diferente ainda. Eles começaram a cortar o seu próprio corpo com as espadas e derramar o seu próprio sangue, porque Baal não se manifestava. No final, que não aconteceu nada, porque era um Deus fake, era um Deus mentiroso, um Deus falso. Elias então vai lá e pega as 12 pedras e reorganiza o altar, pega a lenha, coloca, faz tudo bonitinho, pega o bezerro, manda esquartejar o bezerro, coloca sobre o altar. Aí ele pede para o pessoal: gente, é o seguinte, vamos escalonar aqui o problema aqui para Deus. Vamos fazer o seguinte, nós vamos furar um buraco em volta desse negócio aqui e comecem a jogar água. Joguem água 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que as valas, pequenas valas que foram feitas em volta do altar, ficaram cheias de água. Depois que ficou tudo molhado, tudo ensopado de água, Elias foi orar e falou com Deus: Senhor Deus, eu lhe peço, assim como o Senhor tem feito ao longo da nossa história, que o Senhor manifeste o teu poder aqui agora e consuma este altar, porque este altar é dedicado ao Senhor, como prova de que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus. Passado um pouquinho, cai fogo do céu sobre o altar. Está aqui, verso 41, nós podemos ler logo antes do verso 41, nós lemos a história: caiu fogo dos céus, queimou toda o bezerro que estava lá, queimou a lenha, destruiu o altar, e nos diz o texto que a labareda do fogo de Deus passou pelo rego, por aquela vala, e lambeu
Deus secou aquela vala que estava cheia de água. Quando terminou esse milagre, quando isso aconteceu, o povo que havia saído, que havia se juntado ali, eles puderam dar graças a Deus, e com gritos eles gritavam: só o Senhor é Deus. Amém. Só o Senhor é Deus, significando não há outro Deus, não há filial, não existe pequenos deuses, somente um Deus, só o Senhor é Deus. Deus fez isso e manifestou o poder dele. Olha só, verso 41 a seguir diz o seguinte: e Elias disse a Acabe, na sequência do texto, agora que eu vou me prender aqui no texto: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Um homem que, depois de ter realizado esse trabalho, esta oração, ter manifestado fé da forma com que ele manifestou, e ter ouvido a voz de Deus dizendo para ele avisar ao rei de que iria chover depois de 3 anos e meio, somente por um milagre de Deus, porque quem é doido o suficiente para avisar? Tem pessoas que falam, mas não acontece. E a palavra de Deus diz o seguinte: ai daquele que diz, assim disse o Senhor, e o Senhor não disse. Ele disse aquilo que Deus havia dito. E agora então, olha só, no verso 41, ele manda um recado para Acaz, dizendo o seguinte: não simplesmente que vai chover, mas ele está ouvindo o barulho de chuva. Aleluia. Ele está ouvindo trovoadas. Lembra quando vai chover aqui na Flórida? Quando está vindo um furacão pela noite, durante o dia, qualquer hora quer que seja, a gente ouve aquele barulho, aquele tremor. Então, diz para o rei que eu estou ouvindo barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Olha só, depois que ele anunciou a chegada da chuva, o que ele foi fazer? Ele foi para o alto do Carmelo. O que é o Carmelo? Um monte. Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Olha só. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. E o servo voltou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Quando Deus fala, nós temos a confiança de persistirmos, perseverarmos na palavra de Deus. Quem está comigo aqui, por gentileza? Perseverarmos na palavra de Deus, gente. O que Deus falou, nós temos que perseverar naquilo, nós temos que crer no que Deus falou. Porque se nós ficarmos tateando, se nós ficarmos vacilantes, nós não receberemos aquilo que Deus falou que iria fazer. Olha só. Não há nada lá, disse o moço. Então ele disse para que o moço fosse, ele voltou 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, uma vez mais, atitude de fé: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Olha só que coisa interessante. Nós vemos um camarada, um homem chamado Elias, no meio de uma profunda crise emocional, uma crise de reconhecimento, uma crise, ele está em crise, tá? Por isso que ele fugiu. Mas isso não impediu ele de ter e de alimentar nele o poder de Deus, porque ele já havia experimentado o poder de Deus. Então ele não desistiu de Deus,
Ele estava desistindo, às vezes, dele mesmo e desistindo da situação. Quem está comigo diz amém. Amém. Olha só que coisa interessante. Elias, ele teve a oportunidade de determinar um ambiente. Ele poderia continuar foragido, ele poderia continuar escondido, ele poderia simplesmente partir para uma negação de tudo aquilo que estava à sua volta. Mas, no entanto, ele fez o contrário. Ele gerou um ambiente para que os milagres de Deus pudessem acontecer. Ele gerou um ambiente, ele foi recipiente da voz de Deus dizendo que a chuva iria vir. A chuva iria vir. Ele poderia muito bem, naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, naquele momento de ser perseguido, falar assim: como assim a chuva vai vir? Como assim que vai acontecer isso? Eu estou sendo perseguido. Que coisa que é essa que vai acontecer? Não, ele escolheu, ele decidiu. E aqui eu quero trazer essa palavra para nós, esse parênteses para todos nós. Eu e você temos o poder de decidir o que vai acontecer na nossa vida. Ninguém mais tem o poder de decidir o outcome da nossa vida. Ninguém mais tem o poder de decidir. Nós temos o poder de conceder que os outros avacalhem conosco, que as circunstâncias nos arrebentem, mas nós temos também o poder de escolher não permitir que sejamos avacalhados, sejamos detonados, sejamos derrotados. Olha só o que Elias estava aqui. Elias estava diante dessa situação. Ele estava diante dessa situação. Ele escolheu não ficar amuado. Ele escolheu ser a voz profética de Deus naquele momento de crise. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio de secura, 3 anos e meio sem ter alimento abundante para os animais e para o povo. Ele escolheu ser a voz profética de Deus. Eu quero te dizer hoje o seguinte, em primeiríssimo lugar: você determina o ambiente na sua vida para a crise ou para o milagre. O ambiente de crise eu determino. O ambiente de milagre eu é quem determino. Nós temos um adversário em comum. E esse adversário trabalha todos os dias tentando impedir-nos de continuar crendo, tentando impedir-nos de caminhar para frente. Eu preciso determinar o que eu quero viver. Você já encontrou com pessoas que você conversa com ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e quando você conversa com ela a 5ª vez, você percebe que ela não sabe exatamente o que ela quer da vida? Hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala outra, depois de amanhã ela fala outra coisa, depois ela fala outra coisa, depois... Na 5ª vez ela falou 5 coisas diferentes. Ela não sabe o que quer. Mas eu quero hoje, se eu puder ser instrumento de Deus na sua vida, eu quero declarar hoje em nome de Jesus: determine, tome a decisão definitiva do que você quer ser. Escolha hoje mesmo o que você quer ser, o que você quer fazer com a sua vida. Escolha hoje mesmo o resultado final da sua vida. Amém. Determine o que você quer ser. Você quer dias de vitória ou dias de derrota? Você quer dias de paz ou dias de guerra? Você quer dias de alegria ou dias de tristeza? Determine. Dias de comemoração ou dias de lamento? O que você quer na sua vida? Decide. A escolha é sua. Decida o que você quer para a sua vida. Ninguém vai decidir por você. Não permita que as circunstâncias tentem dizer para você quem você é. As circunstâncias não nos definem. As circunstâncias não definem quem nós somos. Mas se nós permitirmos e decidirmos caminhar nessa direção, nós vamos ficar
encavernado. Olha só, uma coisa é fato: os milagres geralmente nascem em meio a cenários de crise. Milagres surgem no meio da crise, gente. Não é na bonança. Quando está tudo bem, não precisa de milagre. Não é verdade? É no meio da crise mesmo. É quando o bicho está pegando mesmo. Quando a coisa está mal. Quando a zaga do time contrário está pegando pesado e você está tentando ficar de pé. É na crise. A sua atitude e sua fé serão determinantes para o seu milagre. A sua atitude e a sua fé serão determinantes. Veja bem, por que atitude e fé? Eu preciso decidir. E quando eu decido, eu coloco a minha fé em prática. São irmãos gêmeos, caminham juntos. Então o seu milagre, nós temos falado aqui semana após semana, nessas últimas 4 ou 5 semanas, sobre milagres, porque nós cremos em milagres. Nós chegamos aqui, queridos, eu creio que Deus vai encher totalmente esse lugar. Esse lugar aqui é pequeno. Eu creio. Quem crê diz amém. Eu creio que esse negócio aqui vai ficar pequeno, gente. Eu creio. Em nome de Jesus, isso aqui vai ficar pequeno. Nós vamos ver jovens aqui nesse lugar, cheio de jovens, cheio de adolescentes. Nós vamos ver casados com meninaiada, crianças aqui, subindo nas paredes, e a irmã Lena correndo atrás desses meninos. Desanimou ela agora. Olha só, Deus está sempre fazendo a parte dele. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão fracos demais? Quem tomou café aqui hoje? Deus está sempre fazendo a parte dele. Amém. Olha só, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês que a gente já sabe. Mas na hora do vamos ver, a gente perde fôlego. Olha só, ele transforma a água em vinho. A palavra de Deus diz que ele transforma a água em vinho. Amém, irmãos? Amém. Olha só que bacana. Só que o que aconteceu? Mas ele desejou que os servos disponíveis pudessem encher as talhas com água. Pessoal, vou fazer um milagre, hein? Vou transformar água em vinho. Ô Senhor, que bom, maravilha. O rio inteiro não vai lá e pega umas talhas, pega uns baldes com água, traz, vai ser pesado, traz aqui para mim que eu vou transformar. Ah não, Senhor, desse jeito eu não quero. Entendeu? Ele abre o mar. A gente lê na Bíblia que ele abriu o mar. Amém, irmãos? Mas olha só que coisa interessante. Ele primeiramente precisou que um homem pudesse dar um passo à frente e tocar a água do mar. Ou seja, saia do seu comfort zone, saia da sua zona de conforto. A gente vai se acostumando, a gente vai se enferrujando, achando que a gente é perdedor e que está perdendo, e porque perdeu uma vez, perdeu 2 vezes, perdeu 3 vezes, a gente a síndrome do perdedor está repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só, vamos para frente. Olha só, outra coisa. Ele alimenta uma multidão. Amém, irmãos? Amém. Vocês viram lá que ele alimentou uma multidão. Mas olha só, ele precisou que um garotinho pudesse dar os pães e os peixes. Tem uma multidão aqui, os discípulos, Senhor, dispensa todo mundo para ir nos vilarejos, nas cidades e comprar comida. Não, dá vocês mesmos de comer, Senhor, nós não temos nada. Não, eu vou fazer um milagre, vou dar pão e peixe para todo mundo. Mas Senhor, então amém, glória a Deus por isso. Por favor, alguém tem pão e tem peixe que eu quero multiplicar. O molequinho estava lá com um saquinho de lanche, merenda dele, de repente a mãe dele tinha preparado um lanchinho para ele, passar o dia inteiro seguindo Jesus, e um discípulo falou, tem um menino aí que tem pão e peixe, e o menino foi solícito e deu o pão e o peixe, e Jesus multiplicou. Ele está sempre fazendo a parte dele. Ele fechou a boca dos leões quando Daniel lá, quando os amigos, ele estava lá na fornalha, lá na cova, mas só, olha só, ele fechou a boca dos leões, ele esperava por homens que fossem lançados na fornalha, na cova dos leões. Sem gente na cova dos leões não tinha boca de leão fechada.
Ele está sempre fazendo a parte dele. Gente, isso aqui, quando eu comecei a pensar e a colecionar esses pensamentos aqui, eu falei assim, Senhor, isso para nós, não é que a gente não sabe, não é que a gente nunca ouviu, Senhor, mas está encroado. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a tirar isso para fora, Senhor. Ajuda-nos a crer que o Senhor faz isso hoje ainda, Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha só que coisa interessante. Ele multiplica o azeite. Lembra lá na panela, lá, a mulherzinha estava lá com um problema e tal. Olha só que coisa bacana. A gente fica feliz com ele. E o Senhor, Deus, né, liberou a palavra e multiplicou o azeite até encher todas as vasilhas. Glória a Deus. A gente fica feliz, não é verdade? Puxa, Deus multiplicou. Mas olha só, ele só fez a multiplicação depois que a pessoinha lá foi lá e buscou todas as vasilhas da cidade, do bairro, da vila, da tribo, sei lá onde é, para poder ser cheio. Às vezes nós queremos que Deus faça os milagres, que Ele gere o ambiente, que Ele traga os ingredientes. Vejam bem Elias aqui, gente. Ele pegou um bezerro, ele pegou as pedras, organizou o altar, ele pegou a lenha, preparou o altar, ele pegou o bezerro, colocou no altar, e como ele era homem de Deus, ele cria, já tinha visto Deus se manifestar, ele criou um ambiente ainda mais complicado, mandou jogar água em cima de tudo aquilo, e mesmo assim Deus manifestou o poder dele. Queridos, não há dificuldades para Deus, meus queridos. O Deus que nós servimos, Ele faz milagres nos ambientes mais inóspitos que vocês possam imaginar. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele faz milagres. Ele ressuscita o morto. Gente, eu fico empolgado quando eu ouço falar que Ele ressuscitou o morto. Mas olha só, antes Ele pediu que os homens rolassem a pedra, e movessem a pedra. Quantas pedras estão diante de nós, estão no nosso meio, estão nos impedindo de alcançar e de ver o nosso milagre. Eu te encorajo hoje, quais são as pedras que você tem colocado diante de você, na sua vida, que impede você de ver um milagre? Quais são? Eu sei exatamente, ao longo da minha jornada, os momentos que eu tive que remover situações, circunstâncias, e prestem bem atenção, às vezes Deus nos ajuda a remover, e a gente fica com pena daquilo que removeu. Deus sabe exatamente o que faz. Aleluia. Deus faz tudo do nada. Ele quebra as correntes, mas espera que você levante um louvor. Aleluia. Lembra lá dos irmãos lá na prisão? Estava lá preso, acorrentado e tal. E olha só, eles estavam na prisão reclamando o tempo todo. O café estava frio, o pãozinho com manteiga feito na chapa lá não estava bom. Não. Eles ficaram reclamando o tempo todo que ninguém vinha lá para dar atenção para eles. Eles ficaram reclamando lá que ninguém dava oportunidade para eles. Eles ficaram reclamando, só reclamando, foi isso? Não. O que eles fizeram? Louvaram. Louvaram. Louvaram a Deus, cantaram ao Senhor, adoraram o Senhor, rasgaram os seus corações diante de Deus. E à medida que eles fizeram isso, olha o que acontece, um milagre aconteceu. As correntes se romperam, as grades foram soltadas e eles saíram da prisão. Amém. É verdade. Aleluia. Gente, eu fico empolgado demais com o negócio desse, gente. Esse Deus que nós servimos é fantástico, gente. Não tem como. Nós não podemos ser congelados o suficiente para não percebermos a ação de Deus ao nosso favor. Ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para realizar os milagres dele na nossa vida. Ele está pronto para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quem está comigo diz amém. Amém. Ele traz o peixe.
mas ele deseja que, em primeiro lugar, se lance a rede. Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor. Filho, joga a rede. Ai, Senhor, eu estou com medo, Senhor, de dar um passo para frente. Joga a rede. Senhor, me abençoa. Senhor, abra as portas dos céus, Senhor, para a minha vida e tal. Meu filho, dá um passo para frente. Eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, rompe com as cadeias da minha vida. Meu filho, move-te para frente. Eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com... Gente, misericórdia. Misericórdia. O Senhor falou para Pedro: Pedro, volta lá. Vai na parte mais funda. Joga a rede. E Pedro jogou a primeira vez, não pegou nada. Joga do outro lado, do outro. Quando ele jogou no lugar certo, com a atitude correta, com a fé, porque ele diz: sob a tua palavra eu vou. Sob a tua palavra eu vou. Ele foi, lançou a rede. Quando ele lançou a rede, ele puxou, não conseguiu, pesou e começou a puxar aquele tanto de peixe que tem que chamar os outros barcos para virem ali, porque o cardume era grande demais. Queridos, o Senhor está enviando peixes. O Senhor quer enviar peixes na sua vida. O Senhor quer abençoar a sua vida. Está você disposto a ter uma atitude para lançar a rede, para pegar o que Ele está enviando para você? Essa é a questão. Aleluia. Essa é a questão. O Espírito Santo de Deus. Ele faz chover em tempos de seca. Olha só. Mas deseja que você primeiro tenha atitude de fé e obediência. Elias, 3 anos e meio sem chover. Irmãos, 3 anos e meio sem chover aqui na fora é perigoso. O Everglades vai ficar seco, os crocodilos vão encruar, vão ficar sequinhos, não vai ter, olha, a região vai ficar totalmente seca, insuportável. Imagine vocês. Deus quer fazer chover. Elias, o Senhor avisou para Elias: vai, avisa o rei Acabe que vai chover. Avisa para ele, ainda que ele pense que tem 3 anos e meio, pense que é uma loucura, fala para ele que vai chover. Preste bem atenção numa coisa: tudo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Deus não fica devendo para ninguém. Qual que é a sua atitude de fé? Você é quem transforma os dias de crise em dias de milagres. É você, sou eu, nós. A nossa atitude. Não, então quer dizer que é uma coisa humana. Não, entenda isso. A nossa atitude, ela é mais do que a atitude humana. Porque a nossa atitude, ela é alimentada, ela é retroalimentada pela fé. A fé em quem? No homem? Não. A fé na nossa capacidade? Não. A fé naquele que disse que vai fazer o que disse que vai fazer. A fé em Deus. Então, gente, nós não podemos ficar amassando, moendo a cana no mesmo lugar. Nós temos que crer, cair para dentro mesmo, dar um passo para frente, porque Deus já está com a vitória e com a bênção dele preparado para todos nós. Agora, Deus poderia entregar para a gente de bandeja? Claro que pode. Mas Ele vai fazer? Não. Ele não vai fazer. Verdade. Ele não é irresponsável. Verdade. Porque Ele sabe exatamente o que acontece. E nós também sabemos quando muitas pessoas estão arrebentadas na vida. Buscam, clamam. Você ajuda, você ora, você intercede, você faz jejum, você busca a Deus, você chora, você aconselha. Aí quando a pessoa cresce o orgulho. E ela debanda de Deus, não quer mais saber, abandona, simplesmente vira como esse povo aqui. Deus veio abençoando esse povo de tantas maneiras, de tantas formas, Deus abençoando, e todas as vezes que Deus os abençoou, de repente eles viraram as costas para Deus. Lá no Nordeste talvez diriam assim:
Deus não vai deixar ser mangado de ninguém. Ninguém vai mangar de Deus. Deus faz, sabe o que faz. Agora, veja bem, deixa eu voltar um pouquinho. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa a colocar em prática isso aqui que nós vimos que Elias conseguiu fazer? Rapidamente, olha só. Rapidamente, 3 coisas que eu quero deixar para nós pensar quando nós vimos para casa. Em primeiro lugar, eu e você, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Durante essa série, vocês perceberam que a gente falou das promessas de Deus. Gente, se a ficha não cai, tem alguma coisa emperrando essa ficha. Tem alguma coisa no gargalo aí que está impedindo essa ficha de cair. Veja bem, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são? A palavra de Deus nos diz o seguinte, que o que o Senhor pensa de nós é de que tudo vai bem e que nossos caminhos sejam prósperos. Esse é o que Deus pensa de nós. Qualquer outra pessoa pode pensar o que for, o lixo, o garbage que for, mas Deus, o meu Deus, que me criou, que me formou, que me sustenta, Ele crê o melhor para mim, Ele tem o melhor para mim, o melhor dessa terra. O que os outros pensam não me interessa. O que mais importante é o que Deus pensa a meu respeito. Amém, irmãos? Amém. Olha lá, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Olha só o que Elias falou, né? Mandou o recado. Já se ouve o ruído de abundante chuva. Todos nós aqui temos sido abençoados. De alguma forma temos recebido bênçãos de Deus. Todos nós. Mas olha só, vou fazer essa pergunta aqui. Você consegue ouvir o ruído da bênção de Deus sobre a sua vida? Das promessas de Deus sobre a sua vida? Elias fala lá, já se ouve o ruído de abundante chuva. Preste atenção nessa frase. Se a promessa for de Deus, a realização é apenas uma questão de tempo. Deus prometeu? Hang on. Aperte os cintos. Não te desespere. Ainda que tenha dias que você pode ficar mal, pode se desesperar. Tem dia que você vai pensar, Deus se esqueceu de mim. Deus abençoou meu vizinho. Deus abençoou o irmão fulano de tal. E Deus se esqueceu de mim. Hang on. Espera um pouco. Deus não se esqueceu de você absolutamente. Deus está no controle. Olhe com a perspectiva de que Deus está trabalhando todas as coisas para que quando você tomar posse daquilo que Ele disse que iria fazer, as promessas dEle para a sua vida, você possa valorizar melhor aquilo que Ele está fazendo. Não desespere, não brigue com Deus, não ande na contramão de Deus. Tem muitas pessoas que pensam que Deus não fez, então eu vou ficar de mal de Deus. Ficar de mal de Deus. Pior coisa que alguém pode fazer é ficar de mal de Deus. Sabe esse negócio de Belém, nunca mais ficar de bem? Isso só funciona entre nós humanos. E tem gente que é bom nesse negócio. Tem gente que é bom nesse negócio. Então veja bem, nós precisamos entender. Se Deus falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Em segundo lugar, esse outro pensamento é fundamental a partir desse texto que nós acabamos de ler. Nós precisamos ter atitudes diferentes. Certa ocasião perguntaram para um camarada que não estava conseguindo fazer sua empresa crescer, perguntou assim, e cara, o que você fez durante todo esse ano? Eu fiz isso. Ok, o ano que vem, o que você vai fazer? Eu vou repetir a mesma coisa. Irmão, se a gente continua fazendo a mesma coisa sempre, não significa que a gente vai ter resultados diferentes. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Por exemplo, nós temos aqui um grupo de jovens, adolescentes, que vem para o culto e tal. Eu sei que em alguns momentos eles ficam viajando na maionese enquanto eu estou falando aqui. Mas eu prefiro que eles estejam aqui ouvindo a palavra de Deus, porque uma palavra pode transformar a vida deles. Amém. E nós estamos em busca de alguém que tenha coragem de ficar aqui do meu lado para nós traduzirmos o culto, traduzirmos a pregação, para que eles possam receber. Na sexta-feira eles recebem a palavra tudo em inglês, mas prestem bem atenção nisso. Nós cantamos aqui em inglês e em português, por quê? Justamente para acomodar essa geração. Nós não podemos perder essa segunda geração, terceira geração, nós temos que acomodá-los. A visão de Deus é justamente essa, abraçar a todos,
para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos ter uma atitude diferente em tudo aquilo que nós vamos fazer. Olha só, Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Ele falou para Acabe: vai comer, bebe, prepara, pega a sua carruagem, desce logo. E o que ele fez? Ele foi para o monte orar. Irmãos, nós queremos receber os milagres de Deus, queremos receber o favor do Senhor, o cumprimento das promessas do Senhor. Boa notícia para todos nós. Quem está comigo aí, prepare para o que você vai ouvir agora. Grande surpresa, você nunca ouviu isso que eu vou falar agora. Vai orar. Vai orar. E orar aqui, queridos, não é a força do pensamento positivo, não. Você entra no carro, pensa que está orando, está pensando nos seus problemas e pensa que está orando. Sim, Deus entende o nosso coração, Deus entende as nossas lutas, Deus entende a nossa dificuldade, mas o que o Senhor espera que nós venhamos fazer é que em algum momento a gente tire um tempo qualitativo e a gente invista esse tempo qualitativo falando com Ele, clamando a Ele, chorando diante dEle, apresentando as nossas petições para Ele e invocando para que Ele possa fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. É isso que Deus quer. Quem está comigo diz amém. Amém. Glória a Deus. Então veja bem, tenha atitude diferente. Tenha atitude diferente. Olha só, que atitude? Corra para a presença de Deus, vença a passividade, deixa de ser passivo. Outra coisa, desenvolva uma vida intensa de oração. Gente, eu acho um barato, a gente fala que você está orando. Eu estou orando. Sim, um camarada na Califórnia escreveu um livro que eu li, ele morava no Brasil ainda quando eu li pela primeira vez, o Larry Lee, o nome dele. O título do livro: Nenhuma Hora. Nenhuma hora. Do que? Quando Jesus subiu ao monte, ali no Getsemane, antes de ele ser crucificado, ele levou 3 dos seus discípulos com ele e falou para eles: fiquem aqui e vigiem comigo, orem. E ele subiu para falar com o Pai. Aí passou um pouquinho, ele voltou lá, estava todo mundo roncando. Todo mundo roncando, dormindo. Aí Jesus acordou ele e falou assim: gente, o que aconteceu aí? Aí ele: vamos lá, ora aí. Ele voltou para lá, foi falar com o Pai, passou um pouquinho, voltou lá, estava tudo lá. A pinéia em Pedro lá, estava pegando feio lá. Aí ele acordou e falou assim: gente, nenhuma hora vocês conseguem vigiar comigo? Nenhuma hora. Quantas horas nós passamos no celular? Quantas horas nós gastamos nas mídias sociais, nas redes sociais? Quantas horas nós passamos fazendo programas pessoais e nós queremos nosso milagre? Nós queremos o cumprimento da nossa promessa. Eu quero, nós queremos, todos nós queremos. Quanto tempo nós investimos nas coisas daqui? Que tal se nós invertermos um pouquinho e passarmos a ter uma vida de oração? Queridos, uma vida de oração não significa se tornar um monge. Vida de oração significa estilo de vida de um cristão. Nós oramos. Se você não tem condições de orar 1 hora inteira, você não consegue, porque a maioria, quando você começa a orar, você ora 30 segundos, parece que você orou 30 minutos. Já se pegou? Não, vou orar, dá o joelho. Começa a orar: Senhor, abençoa. Aí a pessoa: puxa, eu estou cansado. Puxa, foi só 30 segundos. A pessoa foi 30 minutos. Gente, é incrível como que o nosso físico, como que a nossa mente, como que a nossa psique nos torna às vezes covardes com os planos de Deus para a nossa vida. Eu quero encorajar você em nome de Jesus: desenvolva, tenha uma vida de oração para que o milagre, para que as promessas do Senhor possam se cumprir na sua vida. E terminando, seja perseverante. Olha só que coisa interessante. Elias, quando ele subiu para o monte, ele levou o servo dele lá e falou assim: ó, vai lá no monte, vai lá em tal posição assim e vê se tem alguma chuva, que está acontecendo alguma coisa. O rapaz foi lá uma vez: não tem nada não. Aí ele voltou lá, segunda vez: não tem nada não. Voltou lá, terceira vez: não tem nada. Voltou quarta vez: não tem nada. Voltou quinta vez: não tem nada. Voltou sexta vez: não tem nada. Voltou sexta vez: peraí, meu senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem que está surgindo, subindo lá no mar. Olha,
é chuva mesmo, está vindo a chuva. Aleluia. O milagre estava vindo. Amém. Aleluia. Queridos, a nossa perseverança vai nos permitir ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Amém. A perseverança abre a porta para o milagre. E eu quero simplesmente, no dia a dia nosso, a gente tem umas dinâmicas muito doidas no nosso dia a dia, né? Olha só que coisa interessante. O caminho dos dias de milagre inclui, em primeiro lugar, espera paciente. Elias poderia muito bem ter socado o pé no pau da barraca, porque no primeiro dia não aconteceu nada. Segunda coisa, busca constante. Ele poderia muito bem ter desistido no meio do caminho, na verdade. Terceiro lugar, olha só, obediência completa. Gente, nós somos um bando de desobedientes. Desculpa, vocês não, eu sou desobediente. Nós somos um bando de gente desobediente. Nós sabemos, o nosso problema não é o que a gente sabe que tem que ser feito. O nosso problema é justamente fazer o que tem que ser feito. Sabe? Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Portanto, vamos ser obedientes ao Senhor. Olha só, queridos, a palavra de Deus, ela é linda, ela é fantástica, mas a caminho do milagre, somente eu e você podemos determinar o ambiente. Se você quer viver em crise, você escolhe. Se você quer experimentar o milagre, você também escolhe. Essa última frase eu gostaria de deixar com vocês. Confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe. É descobrir que Ele se importa. Amém. Confiar em Deus é bem mais do que simplesmente saber que Ele existe. Hoje nós vivemos uma sociedade que gosta muito dessa coisa de simplesmente sintético. Tudo é sintético. Tudo é sintético. Tudo é estético. E nada contra isso. Falar que sabe de Deus, falar de Deus é fácil. Mas permitir Deus ser Deus na nossa vida, eu não sei você, mas eu quero milagre. Eu quero milagre. Já vi vários. Já vimos vários. Mas eu quero nesse tempo milagres. Eu quero milagre para a sua vida. Eu quero milagre para a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Eu quero milagre para a vida daqueles que precisam de cura para o seu físico. Eu quero milagre para aqueles que precisam de cura para as suas emoções. Eu quero milagre para aqueles que precisam de cura em alguma área da sua vida. Eu quero milagre para aqueles que precisam de cura para as suas finanças. Eu quero milagre para aqueles que precisam de cura para a sua vida espiritual. Eu quero milagre para que nós possamos ver vidas se renderem completamente aos pés de Jesus. Nós podemos ver pessoas virem aqui e entregarem suas vidas a Jesus nas nossas casas, nas ruas, aonde nós formos, pessoas louvarem a Deus, porque foi exatamente isso que aconteceu. Depois que aconteceu o milagre, o povo que estava ali vendo começaram a gritar: verdadeiramente Tu és Deus. Aleluia. Verdadeiramente. Eu não sei você. Eu não sei você, eu não sei qual que é o seu milagre. O milagre que você precisa para você. Faço ideia para alguns, mas eu creio que o Deus que nós servimos, Ele é suficientemente capaz para fazer. Vamos ficar de pé?